Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a liturgia desse domingo vem nos trazer algo muito importante para a nossa salvação. Você quer ser salvo? Com certeza você falaria alto aí, se não fosse essa máscara, né? Mas você acha que é difícil a salvação? É difícil chegar à salvação? É? A liturgia de hoje nos traz uma verdade que você vai gostar muito. Todos nós. Porque nós somos responsáveis por nossa salvação. Cada um, individualmente, pessoal. Todos nós somos responsáveis por ela. E você só vai perder porque o Senhor já nos salvou, já nos redimiu. Mas nós só perderemos se nós quisermos. E aí depende de nós. Primeiramente, nós precisamos ter a clareza e a certeza de que toda a salvação é unicamente de Deus. É dom do alto, é gratuito, mas é Deus que nos salva. Mas como assim depende de nós? Veja, para que essa salvação, que é dom de Deus, que é gratuito, faça efeito em nós, é necessário o nosso acolhimento. É como que Deus, Ele derrama toda a graça salvífica, mas nós recebemos da forma que nós acolhemos. Muitas vezes nós nos fechamos a essa graça. E essa graça não vai fazer o efeito que tem toda a potência que o Senhor quer nos salvar. Então depende da nossa colaboração e de nossa liberdade. Existe uma frase célebre de Santo Agostinho que cabe muito bem nessa liturgia. Aquele que te criou sem a tua vontade, ele não te salva se tu não queres. Veja, Deus, Ele criou a cada um de nós sem a nossa vontade. Nós não existíamos, então Ele não podia perguntar a nós se nós queríamos estar nesse mundo. Deus nos criou sem a nossa vontade. Mas Ele só vai nos salvar se eu e você dissermos sim a esse plano salvífico. E sinal dessa liberdade do homem é a capacidade que o homem tem de mal passar a ser bom, de, tendo atitudes más passadas, ele passar a ter atitudes boas. E o contrário também, a liberdade e a capacidade que o homem tem de, sendo bom, poder se perverter no mau caminho. E aqui está um segredo
para a santidade. Guarda isso. Um segredo para que nós possamos viver bem e sermos santos. Sempre desconfie de si mesmo. Sempre desconfie de si mesmo. Por mais que você esteja bem na caminhada, sendo fiel dia após dia, vivendo bem os sacramentos, indo à missa todo domingo, até todos os dias, vivendo o sacramento da reconciliação, estou bem, tranquilo, vivendo a busca da santidade, desconfie de si mesmo. Porque nós somos capazes de tudo, de todo mal, se nós não estivermos entregues totalmente, de coração, de mente, coração e espírito totalmente a Deus. Se nós descuidarmos, podemos fazer coisas terríveis. Por isso, por mais que esteja firme em Deus, sempre desconfie. Sempre desconfie. O profeta Ezequiel, ele nessa primeira leitura, e Jesus no Evangelho, eles vêm nos falar sobre essas verdades. O profeta Ezequiel, ele corrige ideias errôneas dos seus contemporâneos, que eles tinham a respeito dessa salvação que o Senhor vem nos dar, e a respeito também do pecado. No exílio, eles repetiam sempre aquela ideia: os pais comeram uvas verdes, mas são os dentes dos filhos que ficam embotados. Ou seja, os pais pecaram e os filhos sofrem as consequências. Isso era uma ideia que eles tinham. E Ezequiel veio falar contra isso. Veja, nós herdamos doenças hereditárias, físicas. Às vezes o avô tem uma doença do coração, o pai também teve, o filho tem. Isso é normal, às vezes acontece. Mas herança de pecado, isso passa pela nossa liberdade. Nós podemos ter ou não, nós podemos herdar ou não. Exemplo, o avô foi adúltero, o pai foi adúltero, o neto será adúltero. Não, isso não. A atitude de pecado livre do avô, ela não pode determinar a atitude livre do filho e assim, consequentemente, a atitude livre do neto. O filho, assim como o neto, eles podem ter atitudes diferentes e, com isso, quebrar uma raiz de pecado que existia ali na família, quebrando um ciclo de comportamentos viciosos e pecaminosos. É preciso seguir os bons exemplos familiares e exterminar os maus exemplos. Lembrando isso, a sua família tem solução. Lembre-se sempre disso. Não é porque o passado lá da família existiu pecados, vícios, que não tem solução. Tem sim. Passa pela nossa liberdade, passa pelo nosso acolhimento de toda a graça salvífica que vem do alto, a graça da salvação, os dons do Espírito Santo que vem em nosso auxílio, porque é Ele que nos santifica. Se nós determinarmos que uma raiz pecaminosa vai determinar toda a nossa família, nós estamos duvidando da graça salvífica que vem do alto e do Espírito Santo que age em nós e que pode transformar tudo. Conforme o profeta fala, Deus não castiga os filhos pelas culpas dos pais e muito menos os pais pela culpa dos filhos. Cada um tem a possibilidade de salvação que passa pelo meu querer, pelo teu querer. Deus sempre dá o perdão quando livres, arrependidos, nós decidimos voltar à casa do Pai, a deixar a vida velha, a vida do passado e a converter-se de todo o coração a esse Deus que nos ama. E Jesus explica essa verdade ao povo daquela época por meio dessa parábola que foi proclamada no Evangelho, do pai que chama os 2 filhos a trabalhar na sua vinha. Veja, os hebreus, e em particular os fariseus, esperavam o Messias. E eles diziam que quando o Messias chegasse, iria confirmar toda a situação deles, de privilegiados, de escolhidos, de eleitos por Deus, de ser o povo e a raça escolhida. O Messias viria e iria confirmar isso. É o povo da salvação. E não precisaria fazer muita coisa. Ele viria, confirmava tudo aquilo que eles já eram, povo eleito, raça escolhida. Eles tinham essa mentalidade. Por outro lado,
todos os outros homens, os pagãos e, como diz no Evangelho, os pecadores públicos, as prostitutas, que tinham dito não em primeiro lugar a Deus, esses teriam um destino trágico. Jesus vem quebrar todo esse esquema. Ele vem mostrar que não é dessa forma. Não basta ser filho de Abraão. Não adianta apelar aos privilégios passados de ser a raça escolhida, o povo eleito, o povo de Israel escolhido desde sempre. A salvação é coisa pessoal e se decide na atitude de cada um conforme a graça de Deus. Portanto, a salvação é oferecida a todos, não só a raça escolhida, mas a todos aqueles que foram criados por Deus à sua imagem e semelhança. Mas a sua eficácia, a eficácia dessa salvação, que vem do alto, com todo o seu poder salvífico, dependerá da livre resposta que nós damos a Deus. E não é coisa de privilegiados. Mas porque Deus limitou a sua salvação à nossa liberdade, que é falha. Nós falhamos no uso da nossa liberdade, no uso das nossas escolhas. A todo momento nós estamos escolhendo errado e por isso pecamos. E causamos tanto prejuízo a nós mesmos, mas também aos outros, à nossa família. O nosso pecado se torna social. Porque Deus quis unir essa salvação à nossa liberdade falha. Não sabia do grande risco que correria? Aqui está o mistério de amor de Deus. Todos sabem que Deus é onipotente, Ele poderia realizar o seu projeto de salvação de qualquer outra forma, sem precisar da ação humana. Mas a criação é dele, e Ele quis dessa forma, usar e criar da liberdade. Porque o que seria de uma salvação que não fosse livre? E aqui o mais bonito. Deus quer ser amado por pessoas livres e não por escravos. Deus quer ser amado por pessoas que livremente querem devolver esse amor a Deus. Ele quer ser amado por pessoas que amam a Ele livremente. Guarde isso. Por isso, o nosso retorno a Deus, essa nossa parte de acolher todo esse poder salvífico de Deus, ele passa pelo amor, somente pelo amor. Por isso que o amor não passa, pode passar tudo passa, mas o amor permanece, e é pelo amor que nós seremos salvos. Nesse acolhimento a esse projeto salvífico de Deus, que foi inteiramente por amor, Deus quer ser amado por pessoas que com o seu querer, pelo livre-arbítrio, dizem: eu quero te amar também, Senhor. Amor e liberdade andam juntos. Onde existe amor, existe liberdade. Se existe prisão, não existe amor diante de relacionamentos. Eu amo, mas eu prendo a pessoa a esse amor. Não. Amor e liberdade andam juntos. Por isso, quando Deus nos cria por amor, a liberdade ali já foi criada junto. No Evangelho, Jesus fala que a nossa resposta, essa resposta livre de acolhimento ao plano salvífico de Deus, ela precisa ser concreta nas nossas atitudes. Como diz no outro Evangelho, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas quem faz a vontade de Deus, por amor. Não só aquele que canta Senhor, Senhor, aquele que reza dizendo Senhor, Senhor, mas o seu coração está distante de Deus. Não. É preciso mostrar em gestos concretos que amamos a Ele de todo o coração. Por isso que na parábola dos 2 filhos, Jesus prefere aquele que disse não primeiramente, mas depois se arrependeu, voltou e fez o que o pai pediu. Foi trabalhar na vinha. Do contrário, aquele que disse sim primeiramente, como os fariseus, os hebreus, que achavam que eram privilegiados, que só precisava ser raça escolhida para ser salvo, não. Por isso, Jesus, ele diz, aquele que disse não, mas depois se arrependeu e voltou, esse foi justificado. Essa parábola é para nós também, porque nós estamos nas mesmas condições dos hebreus. Nós somos o filho a quem Deus primeiramente chama
a trabalhar na vinha. E nós somos aqueles que falamos o sim primeiro, porque nós também falamos sim no batismo, nós falamos sim no crisma. Os casais falaram sim um ao outro, numa aliança de amor ali um ao outro, mas também a aliança com Deus. O padre, nós padres também, falamos sim a Deus. E quantos sims nós falamos em torno da nossa vida? Nós somos esses primeiros. Nós estamos aqui na igreja. Nós somos aqueles que devemos dizer sim e continuar com o sim dia após dia até o fim da nossa vida. Existem muitos que estão lá fora, que disseram não, mas que eles precisam olhar para nós e ter essa coragem também de dizer o sim. Olhar para as nossas atitudes concretas de amor por Deus. Porque nós corremos o risco de acharmos que já estamos na igreja, nos grupos, nas pastorais, já temos uma vocação específica, nós já estamos salvos. Não. Se não colocarmos em prática, de nada valerá. E aí na segunda leitura, Paulo fala: tende em vós os mesmos sentimentos de Jesus Cristo. Para que nós possamos viver bem esse caminho de salvação, precisamos olhar para o Cristo, ver os sentimentos dele, as atitudes dele e tentarmos imitar. E como saberemos quais são os sentimentos de Jesus para que nós possamos ter também os mesmos sentimentos? Vida de oração. Dia após dia, intimidade com Deus. Nossa relação com o Senhor é um caminho que vai crescendo dia após dia, é uma ascese. Dia após dia nós vamos crescendo ou vamos diminuindo. Vamos aprofundando nesse caminho, nesse conhecimento e intimidade com Deus, ou vamos morrendo por nossas más atitudes. Veja, o Senhor sempre vai ser fiel a nós. Mas como eu disse lá no início, sempre desconfie de si mesmo, porque nós temos uma tendência maléfica de sermos infiéis a Deus. Nós temos uma tendência a trairmos a Deus. Mas o Senhor sempre nos dará uma nova chance a cada dia, nesse domingo, dia do Senhor. O dia que o Senhor fez para nós, o dia que nós celebramos a nossa ressurreição, a nossa salvação, que nós possamos confirmar dizendo sim, Senhor. Sim, Senhor, eu me abro inteiramente a esse projeto de salvação e eu quero até o fim da minha vida ser fiel. E aí o salmo de hoje nos ajuda a rezar pedindo a Deus todo esse auxílio. Veja o salmista falando: mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Fale sempre isso, dia após dia, ao Senhor. Diga: Senhor, mostra-me os teus caminhos, porque eu quero te seguir, eu quero conhecer a tua estrada. Eu sou falho, eu não o entendo, eu não conheço, eu sou infiel. A todo momento eu estou sendo levado ao pecado. Diga isso: Senhor, mostra-me o teu caminho. Ensina-me os teus sentimentos, como Paulo fala, porque eu quero ter também os teus sentimentos. Eu quero conhecer os teus caminhos para que eu possa seguir firmemente. Que vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Em vós espero, ó Senhor, todos os dias. Que salmo lindo e bonito para que nós possamos fazer todos os dias pedindo ao Senhor. Que a vossa verdade, Senhor, me oriente, a tua verdade, não outras verdades, mas a única, que és tu, Senhor, tu que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que a tua verdade me oriente, me conduza, sede a minha salvação, em vós espero todos os dias. Não é somente de domingo e no outro domingo, não, todos os dias, busque o Senhor. E aí o salmista fala: não recordeis os meus pecados de jovem, da minha juventude, não lembreis das minhas faltas e delitos passados, mas de mim lembrai-vos e tende misericórdia. Veja, é isso, Deus, Ele nos ama, independente do nosso pecado, mas Ele odeia o nosso pecado. Ele quer que nós saiamos, fujamos da vida de pecado, deixemos para trás a vida velha, a vida de pecado, a vida pecaminosa, e voltemos a Ele, e a sua misericórdia nos envolverá. Sempre fale isso, bata no peito, como aquele publicano que foi justificado no templo, porque ele bateu no peito e disse: eu sou pecador,
Diga: Senhor, eu tenho pecados, os meus pecados passados e presentes, mas não olha para esses pecados, não olha para eles, tem de misericórdia, Senhor, derrama o teu amor e eu serei salvo. O Senhor é piedade e retidão e reconduz ao bom caminho os pecadores. Primeiramente, bata no peito e diga: Senhor, eu sou pecador, reconduz-me nos teus caminhos, mostra-me os teus caminhos. E aí lembremos também daqueles que estão fora, que disseram não ao plano de salvação de Deus, que disseram: não, eu não quero entrar na vinha. E que estão lá, ainda não se arrependeram, estão fora. Aqui nós falamos das mães que oram pelos filhos, estamos tendo esse encontro. Os filhos que estão lá fora, que disseram não, mas nós sabemos que a palavra, quando entra em nós, quando cai no nosso terreno, seja ele cheio de espinhos, cheio de pedras, vai brotar, mas é preciso depois tirar os espinhos e as pedras, e com as nossas orações, com o nosso proceder, com as nossas atitudes, assumindo aquele chamado que Deus deu, a vocação, o plano de salvação que Deus te deu, que nós possamos ser luz para iluminar aqueles que disseram não, e que estão lá ainda sem se arrepender, mas que o Senhor quer salvar, porque a salvação é para todos. Que nós possamos, com nossas orações, mas principalmente com o nosso proceder, buscando os sentimentos de Jesus, livremente, arrependidos, buscando ser fiel todos os dias, dia após dia, para que o Senhor possa nos salvar e com essa graça salvífica, transbordando em nós, possa atingir aqueles também que disseram não. Eu te peço ao Santo Espírito nesse domingo, que tu possas derramar sobre cada um de nós, aos que nos acompanham por todo o sistema Canção Nova de Comunicação, e também aqueles que estão distantes, que disseram não. Ó Espírito Santo, dá a graça de cada um deles de voltar, e de nós que falamos sim todos os dias, que possamos permanecer na tua graça, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.